Viu, irmão? Nós estamos estudando a satanologia, que é o estudo do nosso inimigo, que é inimigo do Senhor, por isso é nosso. E dentro do estudo da satanologia, nós temos estudado a guerra espiritual. Porque quando a gente nasce de novo, nós somos, como diz o Ivan Araújo Neves, inexoravelmente introduzidos numa guerra espiritual. E dentro dessa guerra espiritual, o Senhor nos deu elementos para que nós possamos nos defender. Vide que o inimigo, ele se levanta contra a igreja, ele se opõe à igreja, ele nos odeia, né? No mundo tereis aflições. Então o Senhor providenciou uma forma para que nós sobrevivêssemos aos ataques do inimigo. E o nosso texto básico se encontra em Efésios 6, de 10 a 20. Sendo que especificamente agora estamos vendo a armadura, que nós começamos a estudar na semana passada. Na semana passada nós começamos a... Vamos ler os textos que se encontram nos versículos... Versículo 14, especificamente, né? Efésios 6,14. Então, dentro da satanologia, a palê, a guerra espiritual. Dentro da guerra espiritual, a descrição e uso da armadura, né? Que é o uniforme do crente. E no versículo 14 de Efésios 6 diz o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Observa que existe uma associação. Se o Espírito Santo colocou a verdade perto da justiça, mas não perto da salvação, ou da palavra, ou da oração e súplica, ou do evangelho da paz, é porque tem um propósito. Então, a verdade e a justiça estão associadas. Inclusive, no texto, estão próximas, né? Após se cingir com a verdade, você veste a couraça da justiça. E na semana passada, nós começamos a estudar o que é cingir com a verdade. Eu já planejei, porque o nosso estudo tem data marcada para acabar, que é dia 17 de junho. Isso é de junho. E eu já fiz uma programação. 2 semanas estudando a couraça da justiça, que é hoje, é domingo que vem. 2 semanas estudando o evangelho da paz. 2 semanas estudando o escudo da fé. Mais 2 semanas estudando a capacete da salvação. Mais 2 semanas estudando a macária, a espada do Espírito. A espada curta de 45 centímetros do Espírito, né? Que é a palavra praticada de Deus. A rema totelos, né? A rema. E depois mais 2 semanas estudando oração e súplica. Nós vamos fazer um breve estudo de oração, que é importante. A gente ora, mas muitas vezes a gente não sabe como orar. Ou existem formas de se orar de forma mais precisa, mais contundente, mais eficaz. E depois teremos mais 4 semanas para dar como diz Elaine, um passa-régua, para a gente finalizar o estudo. Então estamos dentro das 2 semanas em que estudaremos a couraça da justiça. Sendo que hoje eu ainda vou falar um pouquinho do cinto da verdade, porque existe uma transição. Como eu acabei de falar, as duas estão associadas, né? Foi falado na semana passada que o cinto da verdade, que era um cinto duplo, um cinto que dava 2 voltas, né? Porque o testemunho de 2 é verdadeiro, como diz em Deuteronômio e em várias outras partes. O cinto é que dava sustentação, ele que segurava o restante da armadura, né? Ele é a base. Da mesma forma que a verdade é aquilo que dá base, é aquilo que dá sustentação para todo o trabalho do Espírito Santo formando o caráter de Jesus Cristo em nós. O crente, ele tem a ver com a verdade tem tudo a ver com o crente. A mentira tem tudo a ver com Satanás. Satanás tem tudo a ver com a mentira. Aqueles que são de Satanás estão cegados por Satanás, enganados por Satanás, tem tudo a ver com a mentira, né? Tanto é que a palavra fala em Apocalipse que o lugar de todos os mentirosos é no lago que arde com fogo e enxofre. Quer dizer que se eu contar uma mentirinha branca que seja, eu vou para o inferno. Nós vamos ver que não é uma questão de prática, é uma questão de atitude, né? Nós, inclusive, vimos na semana passada, quando nós demos um en passant no Salmo 51, que Salmo 51, 6 diz que o Senhor se compraz
quando a gente esconde a verdade no íntimo. Então, é uma atitude de coração. É uma disposição. E antes que o Geraldo Gordo faça um comentário, eu só gostaria de frisar e refrisar muito bem um versículo que é do contexto imediato do nosso assunto, em Efésios 4, 25, só para frisar que é uma questão de postura, de atitude, que diz o seguinte, Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não tem como a sua mão fazer uma coisa sem que o seu olho perceba, sem que o seu cérebro esteja consciente. Você não pisa num prego e o resto do corpo não fica sabendo. Não é? Se entra um cisquinho no seu olho, assim, aí o Geraldo vai chorando lá para ele, sopra aqui. Você fica, o seu corpo todo para. A sua vida para. Por causa de um cisco no olho, um cisquinho. Ele sopra. Está doendo. Sua vida toda para por causa de um cisco. Né? Porque é tudo, um todo. Né? O corpo é um todo. Por isso que a palavra fala. Né? Efésios usa muitas metáforas. Usa a metáfora do edifício, da família, da relação conjugal, da armadura, e usa a metáfora do edifício, usa a metáfora do corpo. Né? Se uma parte do corpo sofre, toda ela sofre. Se o seu coração parar, o corpo inteiro vai para o caixão. Não continua o fígado aqui brincando de produzir bilis, né? O cérebro não continua. Parou o coração, para tudo. Se o rim travar, o corpo inteiro vai para o sepulcro. É um conjunto, é um todo, um depende do outro. Né? Por isso que a palavra fala em Efésios 4:25 que é uma questão de atitude. Isso quer dizer que você nunca mais vai contar mentira? Se eu falar isso, eu estarei mentindo. Porque, de acordo com as ciências humanas, né, aquelas que são ensinadas por aí, o ser humano, do momento que acorda até o momento em que se deita, que ele vai dormir, né, no seu período de consciência diária, ele mente para si mesmo e para quem está ao redor 15 mil vezes no mínimo. Ele mente, não é só assim. O Isaac joga uma pedra na janela da escola. Aí a professora manda chamar a Elaine lá, falou, seu filho quebrou a vidraça da escola. Ele falou, não mãe, não fui eu não. É uma mentira voluntária, espontânea, consciente. Não estou falando dessa mentira não. A gente mente o tempo todo, isso segundo as ciências humanas que estudam o corpo humano e etc. Né? Involuntariamente, inconscientemente, com seus gestos, com suas palavras, com sua atitude, com a sua sobrancelha, com seu olhar, com a sua mão, com uma mão para trás. Você mente sem querer e querendo, e sem querer querendo, 15 mil vezes no mínimo por dia. Então, não é uma questão de nunca mais mentir, porque você falar assim, nunca mais eu vou mentir, você já está mentindo. Porque vai ter momentos que, infelizmente, você vai mentir. Faz parte da velha natureza humana inoculada por Satanás lá no primeiro casal. É uma herança aidética que nós temos aí de carregar a mentira no velho homem. Mas é uma questão de atitude. Né? Efésios 4:25. Eu sou membro um do outro. Nós somos um só corpo. Jesus Cristo é a cabeça, nós somos um corpo só. Se um sofre, todos sofrem. Então, não condiz, não tem nada a ver com essa convivência, com essa unidade, com esse corpo no qual eu estou inserido, eu ter essa atitude com o meu irmão, essa atitude de engano, essa atitude de passá-lo para trás, essa atitude de omitir informações dele me perguntar uma coisa e eu, astuta, sagaz, de maneira satânica, conduzi-lo a uma conclusão errada pela mentira. É isso que a palavra está falando. É uma coisa que você tem que deixar. Você fala assim, Senhor, mentir eu sei que ainda infelizmente vai acontecer, mas tira isso do meu coração. Esconde a verdade no meu íntimo. Né? Porque quando o Senhor conversa com você, isso todo mundo sabe disso, que todos nós somos humanos, e a palavra fala, eu vou te dar a oportunidade, né? Só pra, você sabe que o raciocínio é longo, né? Porque quando
Ninguém conhece as coisas do Senhor senão o Espírito que está no próprio Senhor. E ninguém conhece o próprio homem senão o Espírito que está no próprio homem. Você sabe qual que é a sua mesma, né? Então, quando você faz algo, você sabe o que você está fazendo. E quando você... Eu sei que todo mundo deve ter esse tipo de sentimento, quando a palavra já te falou algo, mas você gosta daquele pecado, você quer continuar pecando aquela coisa, mas você quer pecar aquela coisa pelo menos mais uma vez. Você meio que no seu coração, no seu íntimo, você... Deus, Salmo 139 fala que aonde me ausentarei da tua face, né? Não tem, nós vamos até estudar isso, ele é aquele que escrutina, que sonda corações e rins, né? Corações e mentes. Então não existe lugar que não esteja patente aos olhos do Senhor, até as trevas estão descobertas a Ele. E todo ser humano tem essa percepção, essa consciência. Então você sabe que quando você está fazendo aquela coisa conscientemente, que você sabe que é contra a palavra de Deus, ou que é até contra aquilo que o Senhor de uma maneira rema e específica falou para você, você meio que faz assim, né? Deixa eu fingir que Deus não está vendo o que eu vou fazer e vou fazer. Ou seja, você tirou aquela verdade que estava escondida no seu íntimo, ou pensa que está tirando a verdade que o Senhor já escondeu no seu íntimo para poder fazer aquilo. Você primeiro mente para você mesmo, para depois fingir que está mentindo para Deus. Mas você sabe que no fundo, Deus está vendo tudo e falando assim, você é bobão, né? É lógico que eu estou sabendo o que você está fazendo. E é lógico que eu sei que você sabe que eu sei. Isso é ter a verdade no íntimo. E a postura do crente tem que ser essa. Senhor, eu quero deixar a mentira. Assim como não te agrada, não me agrada mais. Ela me persegue. Ela tenazmente me assedia, mas eu não quero mais. Planta em mim um espírito reto, um espírito que busca te agradar, né? E principalmente que isso se manifeste no meio daquele, porque quando a coisa acontece verticalmente, acontece horizontalmente, né? Então que isso se espalhe no meu convívio com os meus irmãos, que fazem parte do mesmo corpo que eu, porque a mentira não tem nada a ver com Cristo. A mentira tem a ver com a velha natureza, com Satanás. Já esqueceu a pergunta? Não. Pode perguntar. Ou comentar, né, como diz o Caso Augusto. Então você não ouviu a resposta. Ah. A verdade vos libertará. Sim. A pessoa de Jesus Cristo, né? É, que é a pessoa de Jesus Cristo. Distorcida não, negada. Sim, por Satanás. Também. É a mentira em todos os sentidos. Você fala aqui do Efésios 4:25? Ah, tá. Você está falando do Apocalipse 21:8. Sim. Os falsos mestres. Sim. Também. A mentira... Pois é, também. É a mentira em todos os... Claro. Tentamos chamar Deus de mentiroso. Claro. É o engano, no caso, né?
Não, a mentira começou lá no terceiro céu, né? E se estendeu ao Éden. Não, é todos mentirosos. É todas as formas de mentira, qualquer tipo de mentira. É o panta, né? É o panta toda. Todo e toda. Oi. É porque a pergunta dele é específica a Apocalipse 21:8. E o que eu estou te... Sim, mas especificamente em Apocalipse 21:8 é a verdade, é a mentira em todas as suas extensões. Toda e qualquer forma de mentira. Pode deixar o Marcelo perguntar primeiro? Claro, exatamente. Nada oculto que não venha a ser revelado, exatamente. Outra, nos dizeres do mundo, a mentira tem perna curta, né? Curtíssima. É. É o princípio da integralidade. É um todo. Que é o nosso assunto hoje, que a gente ainda não entrou. Também acho. Senão quem está lá assistindo, aliás, quem está assistindo não, né? Quem vai assistir a gravação vai ver, que cochicho é esse? Oi. A Márcia falou? Ah, tá aguardando. É disso que eu estou falando. Por isso que eu te falo, para usar o microfone quando... Ah, agora você viu, você sentiu naquele, você estava do lado de lá, né? Aí você sentiu na pele. Por isso que muitas vezes eu peço para usar o microfone. Mas sim, mas enquanto providência o microfone, o que eu estou querendo dizer é que é a Márcia ali, ó. Acho mais fácil a montanha vir a Maomé. É boa, né? Deixar sempre aqui. Ah, minha nossa. Não, eu estou observando aqui, porque se começa... Em qual versículo? Eu estou no 17. Do Efésios. De Efésios 4. Primeiro ele fala a vaidade dos pensamentos, depois ele fala sobre dissolução, toda sorte de impureza. Aí fala para despojar do velho homem, ser revestido do novo homem. E nos próximos versículos ele fala sobre amargura, gritaria, blasfêmia, todos esses pecados. Mas me chamou a atenção que ele fala, por isso deixando a mentira. Por que ele começa exatamente com mentira, sendo que... Eu esqueci de pôr no mudo hoje.
Está entendendo meu ponto? Que ele falou de tantas outras coisas que são tão carnais para se despojar do velho homem, mas por que ele começa exatamente nesse versículo? Para mim parece do nada, entendeu? Ele fala, por isso deixando a mentira. Não, é conclusivamente. Não, eu sei, mas aqui para cima ele não falou nada sobre mentira. Então, parece para mim que é o ponto, entendeu? Que o ponto de tudo na nossa vida carnal parte de mentira. Não sei, estou só jogando para você aí. Não, inclusive, o versículo 25, por isso deixando a mentira, é em contraste com o que ele falou no 24. Que ele falou do o que é de andar de maneira não justa e não reta, né? Na vaidade obscurecida, na dureza, na insensibilidade, entregue à autogratificação egoísta, vamos dizer. Aí no 24 ele fala, 24, 23, 24, você não vês no espelho do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, que contrasta com essa pudriqueira toda anterior aí. Procedentes da verdade. Não, procedente da verdade. E como a retidão e a justiça procedem da verdade, por isso que você tem que deixar a mentira. A conclusão do 25 vem em contraste e conclusão do que foi fechado no 24. Porque o que anula essa podreira toda do 17 em diante é a justiça e retidão que procedem da verdade. Exato, claro, a palavra da verdade, a verdade revelada. E por contraponto, tudo isso de negativo e ruim que foi descrito antes procede da mentira. Entendeu? Por isso que você deixa a mentira, que é característica do velho homem, com essa podreira toda aí do verso 17 em diante, e se renova no novo, que a partir da verdade cria retidão e justiça. O contexto é exatamente isso aí que você está citando. E sem contar que, se insistir, isso vai se estender a outras áreas da vida, que é o nosso assunto aqui hoje, que é o princípio da integralidade. Exatamente. Augusto? Eu vejo assim, é uma questão de atitude, igual você falou. Atitude. Tudo. Que ele está falando ali. Aquele que furtava, não furte mais. Atitude. Aquele que mentia, não minta. Decida não querer mais mentir, decida não querer mais furtar, decida não querer mais reticência. Oi? O sem fio. Vai trazer lá dos Estados Unidos para nós. É só concluindo aqui que o 25 também fala isso, né? Que por isso cada um fale a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Que foi o primeiro versículo citado. Exatamente. Por quê? Assim como o corpo, que é o corpo de Cristo, né? Nós estamos falando aqui, deixando a mentira, falar a verdade uns aos outros, porque somos membros uns dos outros, membros do mesmo corpo. E a gente percebe, porque a gente já vem falando há mais tempo, viu, irmão, que existe um princípio que chama o princípio da integralidade. Nada é fragmentado na palavra, tudo está uma coisa conectada com a outra. Por isso que quando você lê, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em planta, em tudo. Vos santifique em tudo. Deus não separa, não santifica, não traz para o seu uso só o seu corpo e deixa a alma e o espírito. Ele não santifica só o seu espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23. Ele não fala, não, do Isaac eu só quero a alma. O corpo e o espírito, deixa para o diabo. Não. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É um processo. Demora às vezes 10, 20, 30, 40, 50, 120 anos. Mas acontece.
né? E então observa o princípio da integralidade. O mesmo Deus que santifica e que separa o espírito, ele santifica e separa a alma e o corpo. O que santifica e separa o corpo, santifica também o espírito e a alma. Esse versículo, pelo princípio da integralidade articulada da palavra, né, ele corrobora e ele confirma, né, e é confirmado pelo que está dito em 3 João 2. 3 João é um breve bilhete, né, de um capítulo só. Então, 3 João 2 diz o seguinte: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Está sendo citado aqui a prosperidade em todos os sentidos. O desejo de Deus não é que você esteja bem de saúde, mas ruim financeiramente. É que você não tenha doença, mas que a sua vida financeira ou conjugal ou na escola seja uma porcaria, não. O desejo de Deus é que você vá bem em todos os sentidos. Mas para isso, como disse o Cássio Augusto, é necessário uma atitude. Uma atitude em prol da verdade. Você quer ver Deus alegre? Deus está rindo à toa. Nossa, hoje eu estou muito feliz. Olha lá, o Cliff, ele só quer saber da verdade. O Cliff decidiu constituir a verdade no seu íntimo. Porque na mesma terceira, é porque eu estou vendo aqui, está riscadinho com aquela canetinha rosa, viu, Cida? Que é a canetinha rosa choque, que é a minha favorita. Aqui o verso 4 está riscadinho, aqui não tem nem como não ver, né? Eu vou até citar também. Tá vendo? O verso 4 diz o seguinte, ó, Deus falando: não tenho maior alegria do que essa. Nossa, não tem uma coisa que me deixa mais feliz. Estou rindo à toa, estou muito feliz. Ui, Deus está lá do trono, assim, pulando. Estou felicíssimo. O Marcelo, ele tem prazer em andar na verdade. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aí a gente tem que estudar andar. Andar é algo que acontece por decisão. O Cliff levantou, ficou tocando lá e ele andou até aqui, né? Ele teve que tomar essa decisão. Você veio a pé, né? Você chegou suadão. Ele teve essa decisão. Ninguém veio arrastando. Ele veio pé direito, pé esquerdo, pé direito. Ele tomou essa decisão de andar, né? Então é algo que você tem que decidir no seu íntimo. Vou andar na verdade. O andar na Bíblia é o proceder, né? O livro de Efésios é o livro do andar, né? É só prestar atenção, essa palavra andar em Efésios tem umas 11, 10 vezes. É o livro da atitude. Andar é tomar uma atitude, estabelecer um procedimento, tomar uma decisão. Não, eu ando, eu tenho compromisso com a verdade. É na verdade que eu quero andar. É segundo a verdade que eu vou estabelecer o meu proceder. E o que vai brotar? Retidão e justiça, de acordo com o contexto que a Márcia levantou. Porque o corpo, nada está desassociado. Está tudo interligado, né? O corpo físico não é separado do lado espiritual e nem do lado emocional nas nossas vidas. O nosso antigo pastor falava isso, inclusive no IBPG. Não existe a vida na igreja, a vida na escola, a vida no serviço. Não existe a vida religiosa e a vida sacra, né? E a vida cotidiana, lá tem um outro termo. A gente não tem duas vidas. Secular. Né? Não falou no microfone, mas ela falou ali, secular. Também levantou só para falar secular. Entendeu? Não existe essa divisão. Não, tem o domingo e o resto da semana. Tem a vida secular e tem a vida sacra, né? A vida eclesiástica. A vida negra. É tudo um todo. É tudo um todo o tempo, em todo lugar. Né? É para você ser íntegro de corpo, de alma e espírito no domingo e no resto da semana, na igreja, no serviço, na escola. Porque esse aqui é o prazer de Deus, saber que você está andando assim o tempo todo, em todo lugar. Porque você tem um compromisso com Ele. Você o escondeu no seu coração. É lá que Ele habita. É o coração que nós
Eu estava falando agora mesmo que o cinto é que dá sustentação a todas as coisas. E essa couraça, né, que o soldado romano usava, ela se apoiava no cinto. Né? A couraça da justiça ficaria frouxa, solta, bamba. Né? O cara está lutando e a couraça dele está balançando. Se ela não tivesse apoiada no cinto, amarrada no cinto, presa ao cinto. E nós vamos ver que aqui em Efésios 6, nós não estamos falando assim, o cinto da verdade. Jesus é a verdade, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Está falando disso também. Nós estamos falando a partir disso. Quando fala a couraça da justiça, nós estamos falando só assim, e Deus o fez justiça por nós. É a partir disso. É a verdade, o que te livra de Satanás, porque a armadura tem a ver com proteção, tem a ver com defesa. Então, o que te livra dos ataques de Satanás não é você saber o versículo João 14,6 de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? E daí você mexe o tempo todo. Você engana todo mundo. Você é um irmão pilantra. O que te protege de Satanás, o que te protege dos ataques de Satanás, é você tomar uma postura contra a mentira e a favor da verdade. Aí você está protegido. Aí Satanás não te toca. Mas como é que eu vou enganar esse rapaz? Ele não me escuta. Ele só escuta Jesus. Que raiva! Entendeu? É isso que te protege. Nós estamos, viu, Augusto? Prático. Nós temos que ser práticos. E a justiça vai pelo mesmo caminho. Só comentário sobre esse versículo maravilhoso. Você citou de 1 João, de 3 João, 2 João. 3 João 4. Isso, que Deus não tem maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Pois é, então, mas como foi levantado sobre a questão da carne e tudo que não procede de Deus, né, tudo que não provém da fé é pecado e tem a ver com mentira. E ao mesmo de conexão com Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito que o qual fosse selado. Exatamente. Então, da mesma vez, Deus tem alegria que seus filhos andam na verdade, também Ele entristece quando nós não andamos na verdade. Com certeza. Entendeu? Isso significa que nós, às vezes, não vamos andar na verdade, mesmo tendo a verdade em nós. Mesmo sendo um só Espírito com a verdade. Então, por isso é tão, Efésios 4, e não entristeçais o Espírito que em vós habita. Dentro do nosso estudo, o que quer dizer isso que o pastor comentou? Quer dizer que você está panguando. Quer dizer que você está dando mole para o diabo. Quer dizer que você saiu sem cinto. Quer dizer que você está exposto. Quer dizer que você vai sofrer ataque. Quer dizer que Satanás vai falar, opa, é o meu momento oportuno. Hoje ele vestiu a roupa, mas esqueceu as calças. Saiu sem calça, está na rua andando sem calça. Está sem o cinto. Ele pôs tudo, pôs o capacete, lembrou dos versículos, mas esqueceu da verdade. Está exposto nessa área. Vou atacá-lo. É o momento oportuno. E depois vão vir consequências. Deus não gosta de mim, não. Você que é burro e não pôs seu uniforme. Claro, é um aprendizado. É um aprendizado. O Tiago fala que todos nós erramos em muitas coisas. Por isso que é graça. Por isso que é obra consumada. Se Deus quisesse crente perfeito, Ele não mandava Jesus aqui. Por isso que Deus tem prazer em pôr a mão no seu ombro e andar com você. Por isso que Ele mandou o Paracaléu. O Caléu do lado. Aquele que anda do seu lado. O Paráclito é aquele que põe a mão no seu ombro, que é a mesma palavra que está em Coríntios, lá quando você estuda os dons, é o dom de exortar. O dom de exortação é exercer o dom de Espírito Santo na vida das pessoas. É você colocar a mão no ombro e falar, irmão, e pelo que você tem me dado liberdade de comentar, por exemplo, deve ser uma coisa que acontece ali entre os dois, quer dizer, que o Senhor traz as proximidades. Que existe um exército de milhões de crentes, mas tem aquele que está do meu lado. Aquele com quem eu convivo mais, aquele caso algum chato. 20 anos do meu lado, me fazendo pergunta chata, entendeu? Então, é com esse aqui que eu estou servindo. Ele que está no meu pelotão, no meu batalhão, que está do meu lado, né? Aquela irmã chata, e eu sou chato na vida dela também. Mas a gente estava conversando ontem. Nessa intimidade, no Espírito que o Senhor nos dá, é que o Senhor muitas vezes fala, o Senhor me falou através da chatice que a Elaine me falou. Ela me cutucou, como diz lá no Facebook, né?
Entendeu? É uma intimidade que o Senhor dá entre ali os do regimento para que você cresça, segundo a flexibilidade das juntas e ligaduras, né? É aquela rótula cobrindo aqueles dois ossos que se articulam. Aquele osso é do mesmo corpo que o do crânio, mas o do crânio está articulando com o outro. Do perônio já articula com o outro, e por aí vai. Né? O tarso, metatarso, etc. A falange, a falanginha, a falangeta. Né? Então tem as proximidades. Então é nessa verdade que ela anda e ela vai me ajudar. E o Espírito Santo está do seu lado, com a mão no seu ombro, e ele coloca pessoas para te exortar, para fazer papel de Espírito Santo, para pôr a mão no seu ombro. Eu falei, pois é, pelo que você está me compartilhando, pelo que eu estou falando, que você está entrando no errado aí. Vamos prestar atenção, vamos orar junto a respeito disso. Você lembra que tem um versículo que é mesmo. Aí você vai crescendo, você vai corrigindo sua rota, porque Deus sabe, não existe a perfeição. Existe seja é santo e perfeito em Cristo, mas existe um processo de santificação e de aperfeiçoamento ao longo do seu perambular, né, do seu peregrinar cotidiano, e você vai chegar a um estágio de perfeição, de completude e de santificação final. Mas enquanto a gente está andando aqui, o Davi deu mancada, o Elias deu mancada, o Moisés deu mancada, eu dei algumas poucas mancadas, o pastor dá muitas mancadas, todo mundo dá as suas mancadas. E a gente vai corrigindo isso. A gente vai acertando isso aí com o Espírito Santo, na multidão de conselhos do corpo, na palavra, as pregações, o que a gente vai escutando, vai ouvindo, o Senhor vai falando. É um processo, não adianta querer fazer diferente, porque é assim que funciona a coisa. Por isso Deus mandou o Filho dele, e ele tem o prazer de estar do nosso lado nesse dia a dia, participando das nossas melecas, né? A gente faz de tudo para fazer a coisa o pior possível, e ele vem corrigindo, ele vem acertando. Alguém levantou a mão? Entendeu? Então existe esse princípio, agora não precisa nem levantar a mão, mas agora você levanta e vem aqui no microfone. Então quando você vai, por exemplo, em Apocalipse 2:23, que daqui uns dias nós vamos estar estudando lá em... Você tem acesso a computador? Se não tiver, compra um, porque toda quinta tem um estudo lá na casa do pastor Geraldo. Nós estamos estudando Apocalipse lá. Então, às vezes, é mais fácil, em vez de você vir de Lagoa Santa lá para o bairro Remelinda toda quinta-feira, você vai gastar de onde, você já compra um computador, né, e já assiste em casa. Não é? E é algo que Deus quer, então é só orar, que a coisa se concretiza no plano físico, né? Então, mas quando você lê em Apocalipse 2:23, e ele está falando com uma igreja que estava altamente comprometida com Satanás e a mentira. Ela estava experimentando as profundezas de Satanás, né? E quando Deus fala assim, como ele diz também em Jeremias 17:10, que nós vamos citar, Apocalipse 2:23, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu sou aquele que sonda mentes e corações. A palavra no grego aqui é nefroi. Rins, né? Rins. Apocalipse 2:23. B. Né? Que é a parte matarei seus filhos, então não interessa para nós. A parte que interessa é eu sou aquele que sonda mentes e corações. Aqui eles interpretaram, porque eles acharam que não tinha muito sentido traduzir rins. Mas de onde vem nefrologista? Nefrologia. Quando você quer consultar do coração, você vai no pneumatologista, no pneumologista. Você está ruim das veias, você vai no angiologista. Seu coração está pifando igual do Geraldo pifa quase toda semana, pastor Geraldo, você vai no cardiologista. Por isso que o pastor Cliff ontem fez uma oração muito oportuna. Senhor, segura esse homem aqui, que toda semana ele quer ir embora. Orou pela saúde dele ontem. Deixa ele com a gente aqui até o arrebatamento. É uma oração intercessória. Nós vamos ver que existe a diferença entre intercessão e oração. Então, o Senhor está falando aqui, eu sou aquele que sonda rins e corações. Rins e corações. Isso faz eco, de acordo com o princípio da integralidade, né? Com Jeremias 17, 9 e 10, que diz o seguinte, lembra que eu falei que o coração é uma bomba? Né? Enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí o Senhor se apresenta, eu conheço. Eu, o Senhor, pico o coração em pedacinho miúdo, ponho no microscópio e dou uma olhadinha nele. Né? Eu provo os rins. Né? Ele esquadrinha os corações e prova os rins. Os rins. Por que ele cita rim? O que Deus está querendo dizer aqui é que ele examina o homem na sua totalidade. Porque os rins, ele fica escondidinho aqui atrás. E por que eu ainda estou falando, eu ainda não entrei propriamente dito na justiça? Né? Porque é a justiça praticada, porque não é o versículo teórico. Não é você saber que Jesus é a verdade e a vida e saber que você tem que deixar a mentira e praticar a verdade que te salva no dia a dia. O que salva no dia a dia é você não ter compromisso com Satanás e a mentira e ter o compromisso com Deus e a verdade, Jesus Cristo na sua vida. Aí isso te livra das artimanhas de Satanás. Da mesma forma como o que te livra nas suas intenções, nas suas motivações, nos seus pensamentos, nas suas emoções, que são os órgãos internos, é por isso que nós vamos estudar rim, nós vamos estudar estômago, nós vamos estudar pâncreas, nós vamos estudar coração, nós vamos estudar fígado, porque cada um desses órgãos, simbolicamente, eles tipificam, eles simbolizam, é uma figura que o Espírito Santo usa para nos fazer entender verdades mais profundas. Entendeu? Então o fígado tem a ver com uma certa coisa, o rim com o outro, o coração com o outro, o pâncreas com o outro, o coração com o outro. A gente fala, eu amo a caminho de todo o meu coração, de todo o seu ser, de todas as suas decisões, de toda a sua personalidade. Então, a couraça era uma coisa totalmente metálica que tampava esses órgãos. Que se o outro soldado soltasse a flecha, jogasse a lança, fosse um Geraldo, onde é o lanceiro jogando a lança, né? Viesse com a espada para te fincar o seu fígado, o seu rim, o seu coração, o seu estômago, não atravessava. Tem a couraça de metal, que é a couraça da justiça, que é você entender o que é Cristo ter sido feito maldito para que você fosse feito justo, e aí você pratica essa justiça no seu dia a dia. Aí isso te preserva suas intenções, suas motivações, seus sentimentos, sua personalidade, tudo aquilo que você faz. É algo que você tem que decidir praticar. Eu vou ser justo porque Jesus Cristo é justo. Aí você fica protegido nas suas emoções, naquilo que está representado pelos órgãos internos. Por isso vai ser necessário a gente estudar cada órgão interno. Por quê? Vai chegar aqui perto. O rim, a mente, o que é traduzido aqui por mente, na realidade no grego está nefroi, rins. O Senhor é aquele que sonda rins e corações. E por que ele está falando rins? Quando o Senhor fala assim, eu sou aquele que sonda os rins, ele está falando assim, eu sou aquele de quem você não esconde nada. Eu sou aquele que olha para você e conhece no mais profundo, íntimo lá do seu ser. Porque o rim, ele fica num lugar escondidinho. Ele fica lá, quando os caras lutam mais, ele quer te chutar o rim. Porque dói muito. E ele fica escondidinho debaixo de uma camada de gordura de 2 dedos. Então era um órgão de difícil detecção. É um órgão escondido. Por isso que lá em Salmo 139, o rim também é citado. Fala, Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor vai para todo lugar. Se eu esconder lá nas trevas, o Senhor está. Se eu esconder lá em cima, o Senhor lá está também. Porque o Senhor é aquele que me viu quando eu estava sendo gerado dentro da minha mãe. Você não apenas olhou para dentro do útero da minha mãe. Você olhou para o útero da minha mãe, me viu lá dentro e viu abaixo das minhas tripas uma camada de gordura, e abaixo da camada de gordura você viu os meus rins. Então não tem nada tão fundo que Deus não investigue e saiba. Ou seja, você é aquele que vê o meu rim debaixo da gordura que está dentro das minhas tripas, que está dentro da minha mãe, antes de ser feito. Então não tem nada que você esconda. Se você pensa que esconde, você é bobão. Pode falar, irmão. Isso aqui é interessante, né? E talvez por isso a própria palavra escrita ela incomoda quem não conhece.
Porque ela coloca para fora esses problemas, a mentira, o roubo e outras coisas mais, é como se falasse, é o seu rim, é o seu fígado, é o seu pâncreas. Por isso que o crente incomoda. Incomoda. Porque nós somos a luz escrutinadora de Deus. Não, eu quero pecar, deixa eu me esconder aqui nas trevas. Que foi o que a geração de Cristo fez. Eles viram que ele é a luz e as obras das trevas se revelam na luz. Eu falei, deixa eu me esconder desse cara, mata ele. Mata essa luz, apaga! E uma vez que essa luz entra, ela põe para fora. Claro. Por isso a gente está exposto, no bom sentido, né? Exatamente. Você acaba colocando para fora e aquilo que você tem, que é o abastecimento, quer dizer, o petróleo, né? É a gasolina, é o álcool que você coloca, vamos dizer assim, no carro. Quer dizer, figuras que a gente tem usado aqui, né? No nosso caso, nosso combustível é a oração. É a oração. É o 7º elemento da armadura. Entendeu? Vai lá. Quando o Senhor Jesus fala assim, e conhecendo-lhes os corações, sendo que ele tinha se esvaziado dele, por que a palavra coloca dessa forma? Eu não entendi como é que é. E quando os fariseus faziam perguntas e etc, atravessada para pegar ele, aí ele, e conhecendo-lhes os corações... Exatamente, demonstrando esse conhecimento profundo do qual nada escapa. Os olhos lá do rapaz lá, que queima, chama de fogo. Mas mesmo sendo esvaziado de Deus naquele momento? Claro, é aquilo que eu vivo falando. Ele usava do poder dele? Ele era um homem como qualquer um de nós, que estava sendo capacitado pelo Espírito para perceber. Ele não estava usando da divindade dele. Então o Espírito Santo revelava para ele. Claro, porque se ele viesse aqui e fizesse as coisas pelo poder divino dele, como é que eu vou fazer? Eu não sou Deus? E isso é muito importante você entender. Quando Cristo veio aqui, ele falou assim, ele pegou a roupa de Deus, desabotoou, pendurou no cabide, falou, agora eu vou lá, eu vou como ser humano. Ele se esvaziou, ele deixou a divindade dele lá e veio aqui como um ser humano, para que tudo que ele fizesse fosse possível que nós fizéssemos também. Porque tudo que ele fez pelo poder e pela capacitação do Espírito Santo, que é através de qual poder e qual capacitação nós também devemos fazer. Então, quando ele discernia um pensamento que tinha como objetivo matar, roubar e destruir, ele também, porque ele usou dessa ferramenta e essa mesma ferramenta está disponibilizada, ele também, com isso, está querendo dizer, você tem a mesma capacidade de perceber que intenção está saindo daquele coração para te roubar, para te matar e para te destruir. Ele não usou ferramentas que nós não pudéssemos usar. Quando Simão estava lá no seu íntimo falando, se ele soubesse que essa era uma pecadora, como ele poderia falar, né? Quando ela estava lavando os pés de Jesus, enxugando, e Jesus conhecia os seus pensamentos, a conhecia através do Espírito Santo que revelou para ele aquele momento, e aí ele falou, Simão, entrei na sua casa, não me deixe de lavar os pés, a mão, mas essa desde que entrei, ela não para de lavar meus pés com lágrimas e enxugar com o cabelo. Então ele conhecia os pensamentos de Simão, e por causa eu queria dizer, o próprio Espírito Santo que estava nele estava mostrando, revelando essas coisas para ele diretamente. O mesmo Espírito, acabou? Quando você falou Simão, eu pensei que você ia citar Ananias. Não. Então serviu de exemplo. O mesmo Espírito que deu esse discernimento para Jesus Cristo, deu também para o apóstolo Pedro. Que chegou o Ananias lá e falou assim, aqui irmão, olha, o negócio é o seguinte, eu vendi, ele escondeu as notas de 50 na carteira, pegou as notas de 5 e de 2 e colocou lá no altar. Falou, aqui está tudo que eu tenho. Aí o Pedro, é mesmo? Tem certeza que está tudo aí? Tem, eu juro pelo Senhor. E o Espírito Santo deu discernimento para ele. Esse aí, ele não deixou a mentira para falar a verdade com você. Ele deixou a verdade para falar a mentira e deu esse discernimento para ele. Aí ele falou, olha, tchau irmão, a gente encontra na glória. Pum! E caiu lá no chão. Entendeu? O mesmo, porque ele era mago, ele usava esmeralda no turbante, né? Ele era guru, o apóstolo Pedro era guru, ele sabia das coisas, não, o Espírito Santo deu aquele discernimento para ele. Assim como ele nos dá cotidianamente nas situações cotidianas.